Olá, obrigado a todos por estarem aqui. Visto que já houve esta introdução toda, eu vou diretamente ao assunto, não é? Que é, todos os dias somos bombardeados com AI para isto, para aquilo, e já reparamos que com todos os métodos, ferramentas, frameworks e rituais, parecem cada vez menos precisarem de nós. Mas nós já vivemos estas diferenças e mudanças há várias vezes, não é? Já tivemos focos diferentes e formas de trabalhar diferentes. Por exemplo, o mais usual é o waterfall, um processo um bocadinho linear, não é? Tipo, que tudo está planeado, está tudo muito controlado, não há propriamente uma mudança e no final nós entregamos aquele produto e sabemos que aquele produto só funciona mesmo no final e se não funcionar, azar, não há propriamente um espaço para uma atualização propriamente do produto. Também temos o Agile, que veio mudar muito e conseguir moldar uma data de formas criativas de pensar o produto e, ao longo do processo, mudar tudo o que é o paradigma do próprio produto e até a funcionalidade, se for necessário. O objetivo é criar um pouco a mudança diária e compreender o máximo até entregar o produto da mais... com o fit mais correto para os utilizadores. E temos então, agora é a era da IA, que temos um robô que entrega e gera 5 variações de tudo e mais alguma coisa, de mock-ups, e nós sentimos, ok, esta pessoa até pensa em frames que nem nós nos lembramos, realmente precisam de nós, não vamos ser extintos por causa desta AI. Se olharmos um bocadinho para o processo, não é? E se olharmos um bocadinho de trás de todos os processos que foram desenvolvidos, eu trago sempre esta imagem que ultimamente acho que também tem vindo a ser partilhada bastante nas redes. E só lhe fiz aqui um bocadinho um twist. O que é que eu fiz? Eu acho que a própria imagem que relata muito bem que cada processo é, não é? Um waterfall que o carro só anda no final, um agile que nós temos pelo menos produtos iniciais que nos vão dando resposta e já conseguem dar-nos respostas suficientes para perceber como é que o produto pode evoluir até chegar ao resultado final. E agora temos a AI. Um bocadinho, nós quase temos um infinito produto. O nosso produto pode ser super complexo, cheio de esteroides, responder a todos os dilemas, mas no final, porque é que o produto acaba por ser exatamente o mesmo? E porque é que a AI não nos vem substituir se nos dá ideias tão maravilhosas como estas? Porque nós somos os profissionais que medem os riscos, que traduzem os sistemas complexos e que lidam com os limites técnicos, legais, humanos e de negócio, não é? Porque nós podemos ter a aplicação mais incrível do mundo, mas se o nosso servidor não aguenta com a aplicação, se o nosso utilizador não tem a necessidade ou ainda não percebe como é que uma aplicação desse tipo funciona e não está preparado nem sequer para usar, e damos o caso, por exemplo, neste momento estamos a fazer uma meeting no Teams, e se nós pensarmos o boom que houve após a pandemia da utilização de ferramentas como esta, e estas ferramentas até já existiam de certa forma, não tão complexas e não com tantas funcionalidades, mas se nós formos a ver desde quase do início da internet que nós tínhamos ferramentas que ofereciam uma videochamada e que nós podíamos contactar, mas o paradigma mudou e com a pandemia forçou o utilizador. Então, o que é que a AI traz? A AI traz quase aqui uma mudança de ciclo contrária, que é, nós podemos perceber para onde é que o nosso produto vai, nós podemos perceber que faz todo o sentido ir para ali, ajuda-nos a criar uma estratégia evolutiva, mas nós acabamos por ter de percorrer o caminho na mesma, por estas questões todas, porque o país onde nós estamos inseridos não aceita certos tipos de pagamento, porque a margem que nós temos de negócio não nos permite ter esta AI para responder a tudo, por exemplo, num marketplace. O utilizador então não tem esta sensibilidade e ainda não está habituado a esta nova ferramenta e como é que há de lidar com ela.
tudo isto faz com que o nosso produto seja muito semelhante. Então, o que é que a AI, na verdade, faz na nossa vida? Atualmente ela automatiza e faz com que nós tenhamos o resultado mais rápido possível para obter respostas, certo? Então nós temos de ser um bocadinho aliados de trabalho entre uns e a AI tem de funcionar um bocadinho como o patinho das perguntas tontas, em que muitas vezes trazem soluções e respostas, não é? Mas ela acaba por ser, nós temos de ser o tal Robin e Batman, uma dupla incrível. Mas uma coisa engraçada nesta estrutura é que muitas vezes nós não nos entendemos, não é? Muitas vezes a AI continua a dar respostas muito estranhas e nós percebemos que no nosso paradigma nós acabamos por, como designers, começar a ter de perceber como pedir as coisas. E muitas vezes a culpa não é da própria AI, é propriamente de nós que temos a importância atual de construir bons prompts. E para construir bons prompts, nós temos de usar uma estrutura, pelo menos básica. Existe, à data de hoje, estamos a ter uma mudança grande e geral. Nós vemos a própria evolução, como lidamos com o ChatGPT diariamente, acaba por ter mudado muito nestes 2, 3 anos em que ela apareceu, mesmo a forma como aparecem outras soluções, mesmo nos contextos onde elas estão implementadas, mas a estrutura principal de comunicação acaba, na nossa profissão, fazer muito sentido. A base e standard ser um bocadinho a questão do contexto, descrição, plataforma, visual, UI components, dentro daquilo que são os nossos produtos. E isto tudo aliado ao nosso conhecimento, este conhecimento de conhecer muito bem o produto, conhecer muitas dores do nosso utilizador, perceber todas as nossas limitações e para onde é que vamos estrategicamente. O que eu trago hoje, e este prompt faz muito mais sentido para isto, é nós no duplo diamante, nós temos muitas fases, não é? Mas o que a AI vem-nos trazer, e principalmente com estas novas ferramentas, exatamente o Figma Make, Outchat, Live Lovable, etc., que já são mais de 60 só com estas funcionalidades de criar prototipagem e elementos-chave e componentes para perceber como é que facilmente podemos testar aquilo que é o que está na nossa cabeça. O que eu foco nesta apresentação é passar quase diretamente para o MVP, não é? Um Minimal Value Product, onde nós conseguimos, com pouco dinheiro e pouco esforço, testar logo o nosso produto. Porque as outras essências e dores nós já temos de continuar a ter. É isso que nos faz não ser substituíveis, não é? Esta balance entre estes pontos faz com que nós tenhamos a informação suficiente para utilizar a seguir e passar logo para um protótipo de teste e ter as respostas realmente se isto faz sentido prototipar. Aqui o chegar quase ao carrinho, ao Batmobile e perceber se realmente as pessoas conseguem usar o nosso produto e obter respostas com isso o mais rápido possível. Então, o que eu trago aqui é um bocadinho um briefing. Pego num briefing da Wayne Company, um bocadinho abstrato, em que o Mr. Fox pede exclusivamente por causa do Batman não dormir durante a noite, uma aplicação específica para anti-stress para o Mr. Wayne usar enquanto não é o vigilante noturno. E pegando naquele prompt estrutura de prompt que tenho ali, que apresentei anteriormente, pega-se na questão do contexto, não é? Nós temos de informar a AI o mais dado e mais aborrecido possível de todas as informações que sejam relevantes e que nós tenhamos em nossa posse, para que é que o produto serve,
né? Para quem é que vai ser destinado o produto, se nós tivermos idades e se isso for relevante para até conceitos de teste. Neste caso, quase um Bat-Zen que vamos tentar que seja um produto para relaxar então o nosso Cavaleiro Noturno, em que o Mr. Fox diz que quer simplesmente uma aplicação com uma espécie de shuriken do Batman em que meça os batimentos um, e, com com essas instruções nós temos então de partir nisto que é o visual. Então o prompt tem esta questão do contexto, a descrição do que é que vai ser a funcionalidade dela, em que plataforma se insere, não é? Aqui estamos a usar o exemplo do Android 10, em experiências nativas e sempre em dark mode. Visual, cumprir tipo normas. Nos nossos dia-a-dias nós usamos muitas vezes o nosso design system, tentamos alimentar e cumprir com tudo o que existe de ferramentas que são esse contexto de design system, e os elementos à partida que nós achamos que fazem sentido ou não pertencer ao produto em si. Ou dizendo, olhando para esta estrutura, nós sabemos que a pesquisa anterior também teve de ser muito bater com todos os pontos, e temos de ter desenvolvido um design thinking suficientemente forte para depois simplesmente vir aqui e fazer um mini protótipo da questão. E então, para obter respostas, também um pouco neste contexto, eu passo diretamente para o que é o Figma Make, em que, tal como temos na apresentação, o Figma Make, não sei se já estão todos familiarizados, o Figma Make ainda há poucas semanas já adicionou um dos elementos que acho que são mais importantes no Figma Make, que é esta questão do visual style, de fazer e cumprir todas as normas de um design system para produtos que já têm um design system implementado, e muitas vezes tem uma equipa só destinada a isso, e não fazer um produto que seja muito bom, mas que depois metricamente não é plausível fazê-lo. Mas como é que funciona o Figma Make? Ele automaticamente também já dá algumas soluções. Tu podes simplesmente comentar com ele, falar o que quiseres como se fosse um colega de trabalho. Tu podes inserir produtos do teu próprio, da cultura do Figma Make, e podes ampliar e podes ir buscar trabalhos teus. Podes simplesmente, numa reunião de trabalho, ir buscar um desenho ou um esquiço que fizeste no meio da reunião a discutir com os programadores, com os stakeholders, e aquilo que já visualmente te aliciava, e aplicar diretamente aqui com o auxílio de algum texto. E no final ele dá para sempre fazer as suas alterações e ir trabalhando. Por, por exemplo, pegando neste exercício, e eu depois também vou partilhar com vocês o próprio exercício, para testarem também um bocadinho em casa. Quando eu aplico aqui a questão do contexto de como é que a aplicação deveria ser feita, depois de ter feito o debriefing do Mr. Wayne, eu simplesmente aplico, e em poucos segundos ele vai-nos dar tipo o que ele acha relevante, com base nestes elementos. O que é engraçado é que ele gera o código. Nós podemos falar de questões como a linguagem que já estamos a usar, isso é muito importante dentro do próprio, da própria criação, ou dizendo, ele próprio reage e ele próprio faz fixed a certas linguagens passado de um tempo. Ele cria as guidelines. Por exemplo, neste caso, eu não tenho o design, a questão do design system ainda nem sequer está alocada, ainda não está propriamente disponível, mas ele teria uma resposta completamente muito mais persuasiva no que era o, do que era o produto com o design system implementado. Uma coisa à parte, enquanto
o UI se gera. A Clonet é uma das AIs que até está bastante, o algoritmo dela está bastante conciso e até tem bastante respostas positivas e interpreta até bastante bem o processo. É bom que eles tenham disponibilizado também esta questão. O próprio Figma já interpreta em qualquer outra língua. E vamos ver se, entretanto, temos a nossa resposta. E acho que está aqui. Ok, nós temos aqui um shuriken. Basicamente era aquilo que o Mr. Fox pedia, que era simplesmente um shuriken anti-stress. Ok, temos aqui uma questão que é, ok, isto não parece propriamente um shuriken, não é, de produto. Mas uma das coisas que o Figma tem de bom atualmente é que, ao aplicar neste processo, nós podemos alterar pequenos elementos e ajustar pequenos elementos. Então, olhando para aqui, para o que ele gerou, desculpe bem, se eu, por exemplo, colocar um shuriken do Batman e pedir para substituir o elemento, uma das coisas que se calhar que não fiz na parte de falar com o briefing do Mr. Wayne, ele basicamente pede à partida só simplesmente um anti-stress que meça os batimentos e que cumpra com que mantenha o ritmo cardíaco o mais baixo possível do Mr. Wayne. Pronto. O que acontece aqui é que ele simplesmente só tem de reagir ao elemento e ele sempre que tu mexes, ele reage nos batimentos. O que é engraçado é que ele acaba por. É um protótipo bastante simples, que, que depois pode ter sempre. Nós podemos sempre ajustar e. O que é engraçado é, depois de termos este mini protótipo, nós podemos mudar completamente o paradigma, quase não, como o processo Agile, de com esta resposta perceber que ao ter o nosso protótipo já tão conciso connosco e já uma fase tão testável, nós percebemos que se calhar se isto é uma aplicação para o Mr. Wayne, que ela provavelmente precisa de ter um preste para entrar de segurança para ninguém entrar para além do Mr. Wayne, não é? Isto acontece em produtos muito básicos, como nós nos esquecemos, por exemplo, da página 404, ou partes do checkout que nós nem fazíamos sentido. Muitas vezes até o back, voltar atrás de alguns elementos, que nós sentimos que o fluxo para a frente faz todo o sentido e, por exemplo, para trás já nem sequer temos propriamente solução para isso. Mas o Figma Make baseia-se muito nisto, nós pegarmos logo no produto e ele ser testável. Uma das coisas muito boas do Figma Make acaba também por ser ele já é integrado, nós já conseguimos integrar diretamente com o nosso Google Analytics. Então, quando nós partilhamos o chat mesmo com uma equipa de testes, nós já podemos colocar elementos que fazem sentido
que nos ajudam a medir pelas métricas, não é? Porque nós sabemos que na nossa profissão, depois de lançar o produto continua a precisar de perceber para onde é que ele cresce. Por mais fechado que ele se apresente, ele aqui acaba por ter esta vantagem, que é ele próprio já podemos usar os Pixels, os UTMs, o próprio Google Analytics, para ainda trazer mais respostas ao processo. Pronto. Ele aqui já pegou no Unlock. Percebemos que provavelmente ele só está alocado a testing de telemóvel, ou dizendo, ele não está a funcionar com o clique. Nós podemos ajustar e criar as funções. Para trabalhar exatamente com a equipa técnica, nós até podemos ir ver o que é que aqui, por exemplo, este elemento, porque é que ele não está a clicar, para além de mudarmos o Y, nós podemos chegar aqui ao código que ele devia ter identificado e... Ok. Testes. Ok. Para dar-vos um exemplo, se calhar mais concreto, de outro teste que eu tinha aqui implementado, dentro deste mesmo exercício, vou dar o exemplo mais básico e já com uma ideologia. Por exemplo, aqui ele fez um acesso normal. Ele permite-nos e identifica já partes que nós podemos nem sequer nos ter lembrado no fluxo. Por exemplo, ao fazer o prompt, nunca indiquei que ele tinha de dar mensagem de erro, mas ele já nos precaveu de muitas das situações que devíamos ter logo em conta desde o início. Aqui temos uma versão diferente do que é para exatamente para a mesma aplicação, ou dizendo, já com o UI completamente diferente. Nós podemos fazer exatamente aquilo que aplicamos anteriormente, de criar elementos. Nós, neste caso, o que fiz foi ir procedendo a alterações até chegar ao ponto de até criar uma ativação de um assistente AI, que é o Alfred Help, que é ativado por um clique de 3 vezes no Shuriken, em que depois ele pode dar estes pedidos. Mas o que é engraçado nisto é que depois de nós... Ele é bastante conciso no que é interações. Ele alimenta e dá mais funções até do que estamos a pensar. Ele permite-nos alterar bastantes coisas. Nós podemos ir esmiuçar ao ponto base do elemento que queremos mudar e criar um pedido especial só para este elemento em si. Tons, cores. E, no final, podemos partilhar com a nossa equipa publicando, passando para um builder ou outras ferramentas como o Level ou mesmo o Figma Site, e publicar e buscar dados com os utilizadores reais em produtos que é o mercado principal. E isto tudo criando com estas métricas e alimentando estas métricas. E no final de ter estes elementos, por assim dizer, e de nós conseguirmos criar este MVP para respostas, o simples trabalho que acabamos por ter agora é um processo um bocadinho contrário no trabalho, que é... Desculpem, aqui, abrir a apresentação que ela fechou. Que é, depois de termos o nosso MVP, o ciclo acaba por ser... Bem, o ciclo, nós percebemos que o nosso ciclo de trabalho acaba por ser muito Figma Make, gerar e testar, e testar, e testar, até conseguir refinar o nosso produto ao máximo.
de criar um UI protocolo e perceber se todo o código que está alinhado se aplica e fazer essa própria filtragem, pegar, se calhar, numa equipa de dev, nos nossos stakeholders e perceber em visão de design se os nossos componentes são identificativos e dão para funcionar com o nosso produto, se criamos ou não diferentes tokens de processo, se falta frameworks, que é uma questão aqui de como acontece em alguns produtos, que é páginas 404 que não foram pensadas, pontos fluxos que foram quebrados por falta de passos, loops que não são possíveis de fazer e que precisam de ser criados e compatibilizados, e estruturas que nem sequer fazem dentro do nosso processo uma postura lógica. E depois adaptar isso para tudo o que é dev, adapted work, perceber se realmente ele é plausível e aplicar o produto code. E este frame, basicamente, o que eu tenho aqui é também a falar daquela questão das métricas que são super importantes no nosso dia a dia. E cada vez estamos mais perto do implementação do nosso produto até chegar àquilo que são as estratégias que delineamos para o nosso produto e começar a ganhar capacidade para chegar a esse mesmo produto. Aqui também deixo-vos um link em que este link traz alguns elementos, para além daquele mini prompt que funciona quase em todo lado, trazem UIs e prompts muito específicos. Quando nós já sabemos que nós queremos um produto com uma certa determinada área, nós podemos usar a Aura Chat, que, por exemplo, é uma AI que já nos define como pedir a qualquer uma destas inteligências artificiais o módulo, o framework ou o UI que nós desejamos, apesar de limitando. Aliar também não só à questão do product design, mas também, visto que cada vez estamos a trabalhar mais dentro do código, um prompt engineer em que ele alimenta e sabe ir buscar códigos importantes alinhados com a linguagem que nós estamos a usar. E todos uma biblioteca daquilo que nós podemos ainda não saber que é a resposta do nosso produto. Quando nós estamos a trabalhar, sabendo que 80% ou 90% do nosso mercado muitas vezes trabalha produtos simplesmente como um site, um e-commerce, que não são assim tão toda de complexidade, muitas vezes nós temos aqui mini sites que nos conseguem trazer um visual um visual base e estrutural para uma necessidade bastante mais rápida para termos então esta resposta. E é um bocadinho isto que trouxe aqui, é só uma mini passagem pelo Figma Make, também porque o próprio Figma Make está semanalmente a tirar e lançar bastantes produtos e a cada vez reforçar-se mais, mesmo com esta lógica do base component que faz todo o sentido, porque senão na versão anterior nós tínhamos de desenhar à pata o produto outra vez para o system, mesmo que ele fizesse sentido para o nosso system. E é um bocadinho isto. Não sei quais são as dúvidas que querem pôr agora, se passei algum elemento muito rápido ou deixei alguma coisa para trás, se não foi muito específico. Estou inteiramente à Vejam, vontade, tá? vejam lá se tem assim alguma questão que queiram colocar aqui no chat. É a altura mais indicada, que assim o Gustavo ajuda-vos. Até se já trabalham com a ferramenta e se entretanto surgiu alguma questão. O Paulo está a dizer que não conhecia. Verdade interessante, não conhecia. Se Vai quiseres. investigar o Aurachat. Diz, Gustavo, diz. Ias comentar Sim, alguma coisa, Gustavo, ou não? não, desculpa, caiu uma pergunta. Eu Sim. ia abrir, mas o Aura Chat também para mostrar como é que Então como ele aproveita, funciona. aproveita.
Mas acho que a Maria Lobo, ou assim, Maria também Lobo, fez sim, uma. também Maria Lobo coloca a questão. Quanto tempo mais ou menos duram estes ciclos? Tem noção? Desculpa, ciclos em que sentido? Em que parte do processo? Se for só, ou dizendo, acho que é preciso, Maria, consegues contextualizar, por sim, favor? melhor, sim, seria, Só para ver se. Sim. Ela diz de dar prompts ao IA, e afinar até ao produto final. assim, isso depende muito da forma como tu agilizas a tua forma de framework e como consegues obter mais respostas. Ou dizendo, uma das coisas que eu faço é eu próprio crio desculpa, GPTs, que já estão alocados um bocadinho nesta da filtragem e criação de prompts e melhoria de prompts para pedir ao próprio AI. Ou dizendo, eu já uso ferramentas como ChatGPT, Preply, que nos ajudam a melhorar bastante esse fluxo. Eu dou o exemplo, por exemplo, da próprio exercício, que foi executado pelo ChatGPT e refinado até chegar a um ponto em que eu percebi e fui acrescentando todas as fases que poderiam fazer sentido para as dores que iam aparecendo. E ele foi todo estruturando, documentando, que é uma das coisas que é, às vezes a gente fazer rápido acaba por perder dados e informação aí a meio, mas a nível de protótipo ele torna-se muito mais rápido. Estamos a falar de um sistema, e principalmente o filme, que é super complexo em animação, que tu criares um protótipo deste género, levaria muitas vezes tipo ali uma semana ou duas num produto bastante extenso. Mas claro que isso vai depender também da complexidade sempre do produto. E nós aqui em poucos minutos, com um prompt, ele dá-nos logo um produto, dá respostas e nós podemos partilhar, não é? Acho que a qualidade que temos de trazer para este produto é a palavra-chave em mínimos, mas isso vai depender, o tempo vai depender sempre da complexidade do teu produto. Ok, obrigada. Podemos passar então à questão seguinte, que é colocada pelo Moisés Paiva. Nada, Maria. E diz o seguinte: tenho usado o Stitch para gerar ideias e confesso que tenho gostado, mas fiquei curioso com o AuraChat. Acho que é a altura indicada para mostrar o Pronto, AuraChat. Consegues? eu tenho aqui o AuraChat, sim. O que é que ela faz? Ela tem uma própria biblioteca, não é? Isto é de um japonês que criou agora e melhorou a LLM dele, que já traz também alguns visuais, quase como a community do Figma, mas não tem só, tipo, temos já as nossas tendências, não é? Este polémico Liquid Glass da Apple, por exemplo. Nós podemos também fazer um prompt e criar ideias aqui, mas eu acho que a parte interessante, principalmente do Aura Chat, é, por exemplo, a tipologia de prompt e a forma como nós podemos pedir e melhorar os nossos prompts, melhorar a nossa linguagem, a forma como nós podemos pedir em certos contextos e cases como é que ela se estrutura. Como é que está? Style prompts, ou dizendo, a forma como tu podes pedir à própria ferramenta, não é? Falar a linguagem da própria AI e não se tornar tão ambíguo a linguagem, porque nós sabemos que uma LLM pode o key visual ou visual style podem, ou elementos, estas tipologias de palavras, muitas vezes há uma que é muito mais correta e vai-nos fazer com que ele tenha uma relevância muito maior do que é o prompt em si. E isto acaba-se por ser engraçado neste contexto. Ele tem esta mesmo, até para os layouts, é aquilo que eu estava a dizer a meio do processo. Se nós, já que soubermos que a nossa página vai ter um determinado layout, ele já nos ajuda da forma como devemos pedir o próprio layout da página, em vez de estarmos a dizer 4 colunas e qualquer coisa, ele próprio já diz que cria uma versão mobile, que na verdade é o que tu querias, com um burger menu, com nave lateral, de drag, e que tu simplesmente ias só dizer drag ou algo desse género. Então é super interessante perceber isso. Ele tem bastantes vídeos, até, explicativos, sobre essa forma e processo, e sempre deixa
desenvolver o produto aqui, até podemos numa fase embrionária desenvolvê-lo aqui, depois passar para o Figma e continuar a explorá-lo. Ele é bastante interessante por esse aspecto.